Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao este webinar Semana da Cidadania, que é promovido pela Faculdade Dom Bosco, através do Observatório Salesiano de Juventudes, em parceria também com a Pastoral Universitária. Antes de iniciarmos também esse momento, a gente gostaria apenas de pedir desculpas. Nós soubemos que houve ali uma breve falha ali na nossa comunicação, né? Mas isso é normal também, faz parte do processo, né? A gente está num evento ao vivo, né? Mas iniciamos então agradecendo a presença de todos aqui conosco, né? Agradecemos também as pessoas que forem compartilhando, né, esse evento também com outros, para que possam entrar aqui e acompanhar a conversa que foi preparada para esta noite. Gostaríamos de lembrar também esses recados que estão aí na tela, né? Os vídeos e os microfones dos participantes permanecerão desligados ao longo da nossa conversa. No entanto, o chat está disponível para perguntas e comentários, né? E essas perguntas que forem fazendo através do chat, o mediador vai fazer uma seleção, então, dessas perguntas, vendo que talvez sejam perguntas semelhantes, né? E ao final da fala, então, dos nossos professores, a gente organiza e realizamos a eles, então, algumas dessas perguntas que porventura surgirem. Ao final do evento, o link de avaliação e também o encaminhamento de validação das horas complementares, para quem assim desejar, será disponibilizado, né? E também esse nosso evento, ele está sendo gravado. O Observatório Salesiano de Juventudes foi idealizado para ser um espaço de aproximação e de referência para o público juvenil. Ele visa fomentar ações que incentivam o protagonismo e a construção do projeto de vida, além da formação de adultos qualificados para acompanhamento e a realização de pesquisas. Eu sou o Gilson, trabalho na Pastoral Universitária da Faculdade e também sou pesquisador do Observatório Salesiano. Nesta série de palestras, a nossa motivação é a Semana da Cidadania, que é um evento promovido anualmente pelas Pastorais da Juventude do Brasil. Trata-se de um evento permanente e também ecumênico, marcado por ações concretas que visam desenvolver o exercício da cidadania por adolescentes e jovens, engajando também diversos segmentos da sociedade e enfatizando a dimensão sociopolítica do processo de formação integral das juventudes. Desde 1995, a Semana da Cidadania é promovida no mês de abril, na semana que compreende os dias 14 e 21. Neste ano de 2021, o tema escolhido pelas Pastorais da Juventude para essa Semana da Cidadania é Juventudes e a luta pela precarização do trabalho em defesa de uma vida digna. Nós gostaríamos de iniciar aqui, antes de tudo, entendendo bem esses dois conceitos chaves da nossa conversa aqui, cidadania e trabalho. O conceito de cidadania, ele é uma ideia dinâmica e que se renova constantemente diante das transformações sociais e também dos contextos históricos. A cidadania conhecida na Antiguidade Clássica, por exemplo, não é a mesma cidadania pela qual hoje a gente conversa. As ideias iluministas também foram muito importantes no desenvolvimento do que hoje a gente entende por cidadania. Vários filósofos iluministas, formularam as bases para essa percepção moderna da relação que existe entre o Estado e o indivíduo, ao conceber o ser humano como um indivíduo dotado de razão e de direitos intrínsecos à natureza. É o que a gente conhece por direitos naturais, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade. A gente pode dizer também que a base para a nossa concepção de cidadania é a noção de direitos, sobretudo 4 direitos principais: os direitos civis, políticos, sociais e humanos. Como, por exemplo, a gente pode citar hoje os direitos à educação e à saúde de qualidade, direito de acesso à informação, direito de participação à vida pública,
direito de igualdade de oportunidades, e o que é tema da nossa conversa, então, desses 3 dias, direito ao trabalho digno. Mas a cidadania pressupõe também alguns deveres, né? O cidadão tem que ser consciente de suas responsabilidades enquanto parte integrante de uma grande coletividade, né? Isso tudo nós aprendemos, não aprendemos com teoria, né, mas no cotidiano, através dos exemplos também de outras pessoas, e principalmente a gente aprende, né, a cidadania também com uma educação de qualidade que proporciona, entre outras coisas, né, o pensamento crítico. E quando a gente fala da dimensão do trabalho, né, tem um significado, um problema sério hoje em dia, né? Quando nos referimos aos jovens, né, torna-se um problema ainda mais acentuado, né? A dificuldade de conseguir o primeiro emprego, a falta de experiência e quase sempre de oportunidade também, a ausência de qualificação, a necessidade de conjugar trabalho e estudo, né, são as crises econômicas e tantas outras coisas, né, são alguns fatores que tornam, né, esse grupo social mais vulnerável, né, diante de um mercado assim que é tão exigente, né, às vezes também desigual. Em 2019, por exemplo, tem alguns dados que apresentam assim que mais de 20%, né, da população jovem do Brasil, né, compreendida aí entre 15 e 29 anos de idade, não tinham acesso, né, nem ao estudo nem ao trabalho. O Observatório Salesiano de Juventudes coloca-se em sintonia com o público juvenil através desse espaço de conversa, discutindo o tema juventudes e a precarização do trabalho. Junto conosco, em cada noite, participam professores de diferentes cursos da nossa Faculdade Dom Bosco, que gentilmente se disponibilizaram para colaborar com a partilha de seus saberes e enriquecer este espaço. Nós esperamos colaborar para que cada um de nós desenvolva cada vez mais a própria consciência cidadã e o seu envolvimento comunitário. Para isso, né, nós organizamos nesta noite uma conversa sobre juventudes e trabalho, cenários possíveis. A intenção dessa noite é proporcionar ao público algumas perspectivas de futuro para juventudes relacionadas às formas de trabalho. Colaboram conosco na partilha de ideias e de saberes a professora Daniela Marques Nunes e o professor Leanderson Franco Brum. A dinâmica da nossa conversa será a seguinte: cada professor tem mais ou menos 20 minutos, né, para apresentar as suas considerações sobre o tema, e enquanto cada professor também vai falando, né, os participantes podem realizar perguntas através do chat, que, como eu disse no início, serão selecionadas também pelo mediador e respondidas no terceiro momento aqui da nossa conversa. Então, para iniciarmos esse nosso bate-papo, eu convido a professora Daniela Marques Nunes, né? Ela é bióloga, licenciada, mestre em ecologia e doutora em ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela integrou o grupo de pesquisas do Laboratório de Ecologia e Populações da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando em projetos ambientais de manejo de atividades pesqueiras no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Gerenciamento de bacias hidrográficas e educação ambiental. Atualmente, a professora Daniela é docente da Rede Municipal de Porto Alegre e na Faculdade Dom Bosco, onde ministra algumas disciplinas, né, dentre as quais impactos ambientais e as tecnologias. Professora Daniela, seja muito bem-vinda e fique à vontade para a sua fala. Obrigada, boa noite a todos. Desde já agradeço essa oportunidade dessa conversa. Vou compartilhar aqui a minha tela, então, com todos. Só preciso de... Ah, tá aqui, já estou vendo. Então, a nossa conversa de hoje aqui, quanto às questões ambientais, ela trata da sustentabilidade empresarial. Então, nessa tela, vocês conseguem enxergar o andamento da minha conversa. Então, eu falo um pouquinho do que é o crescimento empresarial, as suas relações com o ambiente, que ações que podem ser tomadas e quais as empresas que já desenvolvem ações de sustentabilidade e quais são
as precariedades e os desafios, né, linkados com esse assunto. Bom, todo mundo sabe que o crescimento empresarial, ele depende diretamente da produção de produtos, e desde já que estamos falando de produtos que devem ser usados a partir de matérias-primas extraídas da natureza, então, desde já ocorre uma crescente preocupação com os recursos, né, das quais essas empresas extraem aí a sua matéria-prima. Considerando, então, o ambiente, porque nós extraímos o produto através dos recursos naturais, e os impactos, eles são inevitáveis, né? A gente consegue, então, desenvolver algumas práticas que permitem mitigar essas alterações ambientais, mas elas vão ocorrer sim. Então, que ações são essas? Dentro de empresas e no mercado de trabalho, o que se tem falado ultimamente é a questão da sustentabilidade empresarial, que nada mais é do que práticas que são adotadas por uma empresa e que visem ao desenvolvimento sustentável de toda uma sociedade. Então, para isso, o que é ser sustentável, né? Então, vamos ver. Ser sustentável é tu entender que é necessário pensar em medidas para a preservação dos recursos. Junto com isso, toda essa preocupação com o ambiente, com a nossa casa, traz também questões sociais ligadas à ética e à política para o planejamento incorporar no nosso dia a dia, na nossa empresa, enfim. Essa maneira nova de pensar, de ser sustentável, ela exige um compromisso com ações, e essas ações devem, né, integrar diferentes dimensões. Então, essas diferentes dimensões são também e todas devem ser reconhecidas e normatizadas através de programas e políticas públicas. Isso já é bem do trabalho hoje em dia. Com essa ideia, então, o papel da empresa é desenvolver práticas responsáveis no respeito à natureza e nos direitos humanos, e quando a gente diz aqui, a gente não considera só desenvolver práticas que vão suportar essa sustentabilidade para as gerações futuras, né? Ao mesmo tempo também que é necessário desenvolver práticas que evitem maus tratos com o próprio cidadão, né? Como serviço escravo, trabalho infantil ou né, de trabalho. E isso nada mais faz do que evitar o enfraquecimento, né, da busca por esse, então, desenvolvimento sustentável, que é necessário também considerar a priorização do lucro, né, já que estamos falando de empresas. Então, para que isso aconteça, existem 10 práticas que pode se desenvolver para se obter então a sustentabilidade. Então, dentre várias, temos aqui principalmente o respeito às leis ambientais, e aí vem toda a questão de cuidado e proteção mesmo, né? Com de uso racional da energia elétrica, de uso racional da água, pensar em reciclagem dentro do ambiente de trabalho, o uso de materiais recicláveis, controlar a poluição atmosférica, se por acaso as atividades desenvolvidas pela empresa gerem esse tipo de impacto, né, um descarte adequado de resíduos, e todos esses outros três aqui, essas outras 3 práticas que eu listei, e é interessante até observar que também, dentre essas práticas,
a lembrança e a criação de desenvolver projetos educacionais que são voltados para a preservação do meio ambiente. E aí entra toda a questão de educação ambiental, que não é só desenvolvida dentro do ambiente acadêmico, desenvolvida dentro de uma empresa onde tu vai agregar aí o trabalho e as práticas dos colaboradores. Que vantagens uma empresa adquire, então, em condições de sustentabilidade? Primeiro, uma publicidade positiva, né? E o engajamento de todos os colaboradores dentro da empresa. Tu tem também uma economia de médio a longo prazo, então, assim que se as práticas de sustentabilidade é um pouco lento, né, essa questão econômica de ser enxergada no início, mas ela aparece, um retorno para a sociedade, também vantagem competitiva, porque hoje o mercado já está extremamente voltado a essas questões de sustentabilidade ambiental e atração para novos mercados. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas empresas que fazem parte de algumas marcas sustentáveis, mas o foco aqui não é fazer propaganda de empresa nenhuma, né? E sim lembrar um pouco das ações que elas representam dentro dessa realidade empresarial. Então, aqui tem informações bem interessantes. A Apple já tem 100% de energia limpa nas instalações espalhadas pelo mundo inteiro e cada vez cresce mais, e todas as outras empresas também. A Unilever é interessante porque ela congrega mais de 400 marcas que já estão 100% de sua matéria-prima com certificação de origem. Então, quem busca sustentabilidade ambiental trabalha bastante com certificações ambientais, com a família ISO 14000, né, que é aquelas que trazem as normas para estabelecer as diretrizes sobre as áreas, todas as áreas de gestão ambiental. As empresas já estão aí no mercado pensando sobre isso. E para finalizar aqui a minha conversa com vocês, existem alguns problemas, né, encontradas nesse campo. Uma delas é que ainda a gente carece de seriedade com questões ambientais, principalmente dentro de algumas empresas que não estão diretamente ligadas a essas questões. Nós temos também um problema muito sério de não olhar para o consumidor, que está cada vez mais exigente, né, que não utiliza mais hoje em dia produtos e serviços que não adotam a sustentabilidade ambiental. Então, hoje em dia, a gente tem um consumidor que lê mais, que busca mais, através das embalagens, né, a sua concretização desse ideal de sustentabilidade. E é necessário, então, que as empresas escolham um caminho adequado. Então, ou o caminho é manter essas deficiências, né, e aí cada vez mais tu entrar na questão da precarização desses ambientes de trabalho, considerando que a gente também coloca a dimensão social, humana, né, nessas questões do meio ambiente. Ou tu escolhe, então, te adaptar ao novo, que é o que agora está surgindo, cada vez mais forte, como uma forma de, então, evitar perdas quanto ao número de clientes, perdas de posicionamento no mercado, né, quanto a vendas, e que isso tudo, então, poderia levar à queda nos lucros. Então, eu dei uma frase para se pensar: implemente você também essa mudança em seus negócios e contribua para um meio ambiente mais sustentável. Agradeço, então, esse espaço a todos. Muito obrigado, professora Daniela, pela tua partilha, né, trazendo um pouquinho assim essa visão aí do ponto de vista empresarial também, né? Nós lembramos que quem está nos acompanhando, que as perguntas podem ser realizadas ali através do chat, né? E ao final aqui da fala do professor Lee Anderson, que a partir de agora também vai conversar conosco, a gente vai realizar a eles, então, algumas dessas perguntas que
que forem realizadas. Então, passando a palavra aqui, ou melhor, antes de passar a palavra para o professor Lee Anderson, né, vou fazer aqui uma breve apresentação, então, professor, né, ele trabalha na área de tecnologia da informação há 21 anos, sendo que os últimos 7 anos também são dedicados ao curso de Sistemas de Informação da Faculdade Dom Bosco, onde o professor Lee Anderson leciona as disciplinas de programação Java, inteligência artificial e engenharia de software. Nas horas vagas, ele também é criador de conteúdo de viagem, né, através do site, da organização do site viajuntos.com. Professor Lee Anderson, seja bem-vindo. Desde já, nós agradecemos também a sua presença e participação, e a palavra está com você. Muito obrigado, Gilson. Boa noite a todos. Agradeço essa oportunidade de poder compartilhar um pouco um pouco de nós, né? Dedicar um pouco desse tempo que nós temos para compartilhar coisas que nós vivemos, ou nossas angústias, nossos anseios por um mundo melhor, né? Mas posso compartilhar aqui, Gilson? Boa noite então, a todos. Então, pessoal, vou iniciar aí a minha apresentação. Certo? Tá aparecendo aí a todos? Alô? Sim, professor, está aparecendo. Perfeito. Tá bom. Vamos lá então, pessoal. Então, eu sou o professor Lee Anderson. Então, o Gilson fez uma breve apresentação. Eu coloquei esse primeiro slide, eu poderia muito bem falar sobre tecnologia, linguagens e outros tipos, como trabalhar na área de tecnologia, o que precisa. Mas antes disso, de ir para a área de tecnologia, nós temos que ver que existe, ou quem for para as outras áreas, tem passos que as pessoas devem seguir na vida, que são as nossas escolhas, que elas estão ligados, tá? Estão todos conectados com várias escolhas de outras pessoas que ajudam nas suas escolhas, tá? Então, eu trouxe uma abordagem um pouco mais, vamos dizer assim, humano do que tecnológico, tá? Tecnologicamente falar é fácil, agora falar humanamente é muito mais difícil, porque o mercado hoje, na área de tecnologia, precisa de pessoas humanas, não precisa de robôs para criarem, não precisa de robô. Robôs já tem vários sendo criados, mas sim pessoas que saibam ensinar esses robôs, né? Então, a ideia agora é o lado mais humano e é o lado mais, vamos dizer assim, que as pessoas têm angústias, né? Da sua formação de carreira, na sua formação financeira, na sua formação social, na sua formação, e aí pode ter N formações, certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês, se alguém lembra desse fato que ocorreu há pouco tempo. Um navio encalhou no canal de Suez, né? E tivemos essa foto de uma retroescavadeira tentando tirar esse navio. Bom, isso faz nós termos várias visões de um problema, né? Uma, que a retroescavadeira vai ser quase impossível tirar esse navio. Outra, o que esse navio está fazendo aí? Outra, eu tenho um monte de coisa para me preocupar do que um navio encalhado. Pois é, pessoal. Esse navio, ele afetou as pessoas no mundo inteiro, 12% da economia, e possivelmente essa escolha que foi feita, depois eu vou chegar a esse assunto, afetou a sua vida. Ah, mas como, professor? Eu não estou nem aí, isso aí, professor, não acredito nisso, como que vai afetar? Pois é, mexeu na Bolsa de Valores, mexeu no petróleo, mexeu até no teu Mercado Livre, que não chegou até o bugiganga que comprou da China. Então, nessas simples fotos, nós conseguimos extrair muita coisas, fatos que alterou o teu dia a dia, tá? Aonde que eu quero chegar com isso? Vamos seguir na sequência. Bom, é uma pergunta, então, influenciou a sua vida? Sim.
tá? Já vou responder. Eu queria que fosse mais dinâmico com as pessoas, mas aí eu vi que a dinâmica é diferente, então eu vou responder, tá, pessoal? Eu gostaria que vocês respondessem alguns, mas eu vou deixar assim, eu respondendo, tá? Sim, influenciou a sua vida. Quando tu foi abastecer o teu carro e estava o preço exorbitante, né? Ou simplesmente porque não chegou a tua mercadoria. Bom, houve uma escolha? Sim. Essa escolha dessa pessoa influenciou a sua vida no dia a dia? Sim, também. Tá? Vamos seguindo aqui. Então, em vários lugares, né, apresentou vários memes. Ah, o meu TCC, vamos ver aqui. O meu TCC e eu, né? Então, eu tenho tudo isso aqui para escrever. Ah, os meus boletos e eu. Então, assim, houve vários memes mundiais, né? Para todo, referente a um simples navio que encalhou. Daí eu encontrei isso aqui, ó. O cara encalhou um barco no Suez, mano. Já tinha 100 barcos congestionados atrás. Ainda prejudicou 12% do comércio global. E o cara dormiu. Um barco só, 12% do comércio mundial, ele dormiu com essa pergunta. E garanto que muitas outras pessoas do mundo inteiro, não precisa ser vocês, mas os traders da Bolsa de Valores, o pessoal que faz a parte de commodities, de milho, soja. Pessoal, assim, ó, a gama é tão grande de pessoas envolvidas que vocês não têm noção, tá? Só para o último status eram 400 barcos congestionados, então aqui já estava desatualizado. E isso na última status que estava lá. Bom, uma foto que eu vi do capitão, ele estava com um monte de gente em volta, né? Eu até não coloquei aqui porque eu não achei aquela foto, e ele com a cabeça assim, né? Tipo, o que eu fiz de errado, né? E aí tem uma cobrança mundial. Hoje, os egípcios querem uma multa de $1 bilhão por causa desse canal que foi, vamos dizer assim, ninguém previa isto, mas influenciou tudo, até uma economia dos egípcios, tá? Ó, o navio encalhado no canal de Suez, bagunça logística global e a vida da Petrobras. Petrobras é o que mais influencia nós diretamente, porque subindo o petróleo, sobe a gasolina, sobe o diesel, aumenta o pão, aumenta o arroz, já aumenta naturalmente, com um simples problema desse, aumenta mais ainda esses valores. Então, isso influenciou a sua vida. Bom, vamos lá então. Aonde que eu quero chegar até, pessoal? Uma coisa bem legal, que eu gosto assim, de poder compartilhar, e perguntar para vocês também, como a sua atitude afeta o seu futuro, tá? Por que eu cheguei lá no navio? Alguém teve que tomar uma atitude, né? Tomar uma decisão, tomar alguma coisa que ocasionou o encalhe do navio. Porém, essa atitude pode ser influenciada por diversos fatores. Por clima, que ele diz que foi o vento que que tirou ele fora do rumo. Outros político, outro financeiro. Então, essas atitudes afetam o seu futuro, tá? Aonde que eu quero chegar? Que no momento que vocês estão aqui na faculdade, dedicando horas da sua vida, que poderiam estar jogando videogame, jogando futebol, viajando, vocês estão dedicando essas horas para um futuro que vocês nem sabem qual é, tá? E muitos de vocês estão batalhando para coisas que vocês nem têm ainda, que provavelmente serão os filhos que vocês ainda não têm, pais, que já têm, né, mas quer ajudar os pais. Então, essa atitude que veio lá de trás foi influenciado por diversos fatores. Uma delas, um dos fatores, pode ser o próprio clima de família, né, que incentivando você a estudar, porque eles talvez não tiveram, e aí tem uma série de escolhas lá atrás, tá? Lá atrás do passado deles, que disseram, olha, se tu dá um futuro melhor para o teu filho, o futuro dele vai ser muito melhor que o teu. Então,
com essas escolhas que estão lá atrás, vocês tomaram uma atitude. Alguns tomaram atitude forçados, né? Tipo, alguém forçou e disse, olha, tu tem que fazer isso. Outros não. Outros enxergaram, eu preciso de um futuro melhor, certo? Então, essa atitude vai afetar o seu futuro? Sim, pessoal. Essa atitude é só tua? Mais ou menos, tá? Isso que eu vou dizer mais ou menos, porque eu vou chegar a isso um pouquinho mais para frente, certo? Então, aqui eu coloquei uma pessoa, né, um viajante que está caminhando entre as montanhas, e ele vai ter que tomar a atitude de sair da inércia e procurar uma trilha para poder chegar em alguma cachoeira, ou chegar em algum lugar, chegar no pico da montanha. Então, ele teve que sair da inércia e tomar uma atitude. E que é muito difícil. A inércia, ela é muito cômoda, ela é muito boa, né? Nós fomos programados para ficar tranquilo, tá tudo bem, não vamos fazer nada para mudar. Mas, pensando a longo prazo e não a curto prazo, tu tem que ter uma mudança para poder melhorar, tá? Então, a sua atitude afeta o seu futuro? Sim, tá? Muito. Esse futuro, quanto tempo é esse investimento que eu tenho? Pessoal, tem investimentos de futuro, né? Filhos, mais de 20 anos, né? Então, às vezes, que nem chega na aula de programação, tem pessoas que querem aprender super rápido. E às vezes demora para aprender. Por quê? Tudo tem o seu tempo, né? Imagina que toda criança aprendeu a andar de bicicleta aos 7 anos? Não. Tem uns que aprenderam com 4, outros que aprenderam com 10, outros que nem aprenderam ainda, com 20. Então, tudo tem o seu tempo. Mas, para tudo ter o seu tempo, a gente precisa de treino, precisa se dedicar. Esse tempo, essas ações, né, de simples andar de bicicleta e cada um ter o seu tempo, eu preciso de uma dedicação, eu preciso de um esforço, eu preciso errar, cair, para poder atingir o que eu quero atingir. Eu quero aprender de bicicleta, eu quero andar de bicicleta na rua, né? Parece uma coisa simples, mas não é, pessoal. Andar de bicicleta é super complexo, tá? Bom, então, é uma pergunta assim, cada atitude tem um efeito? Sim, pessoal. Toda ação tem uma consequência. Cada passo e ação que tomamos nessa vida possui uma consequência, tá? Que nem agora, ó. Eu estou fazendo uma atitude, né, que tem uma consequência de criar uma sombra na parede. Então, pessoal, tudo, andar na rua tem uma consequência. Criar uma sombra. Deixa eu desligar aqui um pouquinho. Tudo tem uma relação. Então, uma atitude tua depende de várias atitudes de outras pessoas, tá? Por que eu digo isso? Muitos aqui são descendentes de italianos, espanhóis, português, polonês, russos, e assim vai. Uma atitude que eles tiveram de sair dos seus países de origem, né, por diversos, vamos dizer assim, diversos motivos, né, um de guerra, o outro por um mundo melhor, daí tem N fatores. Fizeram o quê? Vocês estarem aqui nesse momento, né? Compartilhando, estudando, trabalhando, para que o futuro de vocês seja melhor. Então, cada atitude tem um efeito? Sim, pessoal. Cada atitude que vocês tomarem hoje tem um efeito tanto para o bem quanto para o mal, tá? O bem e o mal, eles andam juntinho. Conforme a sua atitude, né? Tu vai para um caminho ou vai para outro. Então, se diz assim... mas é uma decisão que é feita por vocês. Outras pessoas interferem na tua decisão? Sim, interferem na tua decisão. Elas te ajudam? Sim, te ajudam. Muitas pessoas que passaram na minha vida, estão na minha vida, fizeram que eu esteja agora aqui nesse momento, tá? Pessoas batalhadoras, pessoas de diversos âmbitos, diversas áreas, né? Mãe, pai, tia, avó... professores, professoras, que tomaram o quê? Que hoje eu esteja aqui e o Gilson esteja na posição dele, cada um está na sua posição, por quê? Teve influências de outras pessoas para que nesse momento estejam executando as suas tarefas.
Isso pode ser alterado? Sim, pessoal. O mundo, né, toda a sinergia da galáxia, né, tudo anda, tudo se movimenta, e tudo está sempre se adaptando. Apesar de, às vezes, a gente acha que é um caos, é caótico nossas vidas, ela tem uma organização, tá? A gente acha, puxa, minha vida está caótica, mas ela tem um momento de organização e ela sempre vai encontrar um jeito de encontrar o melhor caminho para você. Apesar das dores, e daí a gente pode falar isso a noite inteira, mas meu tempo é curto. Bom, toda ação tem consequência? Sim, pessoal. Essa foto que mostra ali eles fazendo um planejamento de uma viagem, né? Vamos fazer assim, que eu viajo, gosto de viajar. Tem um planejamento mínimo? Sim. E às vezes, o que a gente faz? Para não tornar tão pesado essa viagem, e como se fosse um veleiro, tu ajusta a vela, coloca ela e deixa o vento soprar, né? Te levar para o caminho. Não deixa que não tenha vento e fique parado. No momento que tu está velejando, tu precisa do vento. E esse vento, muitas vezes, são as pessoas que estão te dizendo para onde tem que ir. Então, esse vento que está alinhando os seus veleiros, as suas vidas, né? Escutem esse vento para onde está levando, tá? Então, aqui está bem claro, eles planejando, do ponto A do ponto B. Só que, isso é muito interessante. Esse ponto A e o ponto B, em algumas pessoas, é assim, ó. Certo? Outras pessoas, é assim, é uma reta. E isso, pessoal, às vezes, quem tem essa vida aqui para chegar no ponto B, algumas vezes dá vontade de desistir, né? A gente tem uma vontade de cair fora, tá muito difícil, isso não é para mim, isso é para os outros. Não existe isso, pessoal. Todo mundo é capaz de tudo, a não ser que você tenha algum problema e não possa fazer. Então, o ponto A para o ponto B, sempre vai ter, mesmo que tenha reta, tem obstáculos, tá? E esses obstáculos pode ser moderado, forte ou fraco. Cada um depende como tu encara os seus obstáculos, tá? E às vezes a gente precisa de ajuda para as pessoas, de algumas pessoas, para que esse obstáculo seja removido. E muitas vezes, só com palavras, isso aqui é removido, porque a tua cabeça desbloqueia aquele problema e tu toca para frente, tá? Eu sei que estou falando um pouquinho rápido, mas... Então, por isso é primordial ter consciência dos próprios atos. Então, tu tem que ter a consciência do que tu está fazendo, né? Não pode simplesmente achar assim, deixa a vida me levar. Não é bem assim, tu tem que ter consciência para onde tu quer ir. E pensar antes de fazer uma decisão importante, né? Não deixar assim, beleza, vou fazer, azar, o futuro depois eu vejo. Não, pense antes, mesmo pensando, ainda tu vai errar, e aí tu vai fazer de novo, e tu vai errar, e tu vai fazer de novo, e tu vai errar. Porque nós somos imperfeitos, a gente nunca vai ter a perfeição. Então, pois tudo tem uma reação. Outra parte importante, tudo, pessoal. Tudo tem uma reação e tudo na vida tem 50%. Então, dos 50% da vida de vocês tomaram uma decisão. Só que essa decisão que vocês tomaram agora são 50% anteriores de outras pessoas. Então, o pai de vocês casado com a mãe de vocês eram 50% de vocês nascer. Tá? Então, só para vocês chegar um pouquinho antes, né, no lado pessoal e pro lado profissional, tudo na vida é 50%. Nada é 100% nessa vida. Tá? Quer dizer, só a morte, né? Mas, então, 50% de qualquer decisão que vocês tomarem. Então, vou fazer ou não vou, tu tem 50%, né? Então, joga com esses 50% que tu tem. Mas tente jogar com mais consciência, né? Com mais... pensando nesse jogo, tá? As escolhas são únicas? Pessoal, em algum momento elas vão ser únicas, tá? Por quê? O simples atravessar um rio, ele só vai ser feito, né? Ele pode fazer outras travessias,
mas nesse momento, né, no presente, ele vai fazer por aqui. Então, esse momento é único, esse momento nunca mais vai voltar, porque isso já é o passado. Ah, professor, retornou para o mesmo lugar, beleza, é uma outra história, é um outro retorno para poder passar para o outro lado. Então, eles são únicos? São. E essas escolhas, elas podem aparecer mais de uma vez na vida? Podem, pessoal, mas diz um velho ditado, cavalo encilhado só aparece uma vez. Então, se ele apareceu, se joga nele e vai. Até que apareça um outro cavalo para te poder se segurar nele e tomar a sua decisão que tu possa seguir, tá? Então, aqui ele pegou um caminho, só que para isso eu preciso, para essa escolha, eu preciso me preparar, então eu preciso de fogo, eu preciso de comida dentro de uma mochila e uma canequinha para tomar. Então, isso aqui, ele teve que haver, para fazer essa escolha única, né, teve que fazer uma preparação para isso, tá? Então, de novo, se preparem para essas escolhas únicas, né, que vai ser temporariamente. Então, falando de novo, né, o presente existe somente uma vez, então eu não tenho como voltar no passado, e o futuro a gente não sabe. Então, no momento, a gente tem que viver o presente pensando no futuro. Então, voltando um pouco, né, estamos só nessas escolhas, não estamos sós, porque as pessoas nos influenciam, pessoas importantes nas nossas vidas, né, que dão o caminho, e por causa das escolhas dessas pessoas, nós tomamos algumas decisões, algumas portas, né, às vezes são mostradas para nós, e nós tomamos uma decisão. Eu quero ir por essa porta, eu não sei, mas eu me preparei para essa porta aqui, e acredito que essa porta é o meu futuro, né? É uma vida melhor. Então, aqui mostra a encruzilhada da vida, né? Que isso aqui é o ponto mais que todo mundo vive, as suas próprias encruzilhadas, e porque em algum momento da vida tem que tomar uma decisão para onde tu vai ir, e aí, conforme a tua decisão, o teu futuro vai ser reescrito, né? Ele vai ser readaptado. Esse futuro, pessoal, ele depende do futuro de outras pessoas, tá? Eu sei que é um choque, mas quando tu sai de casa, tu depende das escolhas de outras pessoas, tipo, pegar um ônibus, tá? Vou dizer bem simples. O motorista que tá ali, se ele tomou a decisão de fazer festa, né? Ou sei lá, fazer alguma coisa na noite anterior, ele tomou a decisão errada e ele vai dirigir durante o dia, e durante o dia ele tem, sei lá, um sono, alguma coisa assim, dorme na direção. Então, por causa de uma escolha dele, afetou a tua escolha, que aí tu não pôde, chegou atrasado, sei lá, em uma apresentação, e aí atrapalha uma série de outras escolhas, né? E aí eles são reescritos para que tenha outras escolhas. Então, é legal pensar nessas portas, mas a gente depende de outras portas, de outras pessoas, para que vocês estejam no momento certo com a escolha. Então, o que somos hoje é simplesmente o resultado da soma das nossas escolhas e escolhas dos outros, tá? Aqui faltou um E na programação, é o comando AND, que faz. Então, se isso for verdadeiro, beleza. Então, a vida é feita de escolhas todos os dias, desde escovar os dentes até comprar pão, e assim começa a criar bifurcações de escolhas. Por isso que alguns estudiosos falam que é muito difícil voltar para o passado, porque o que eles falam? Para te quebrar isso é muito complexo, né? Porque tu não depende da tua escolha, depende de outras escolhas, tá? Então, aqui não estamos só nas escolhas, então sempre tem alguém que quando a gente está fazendo uma trilha ou viajando, sempre tem alguém que diz, tu pergunta a pessoa, por onde o senhor acha que eu devo ir? Daí diz, aqui é o melhor caminho. Não vai por lá porque lá é perigoso, lá tem cobra, não sei o que é. Então, todos os dias nós temos auxílio das pessoas. E na faculdade é a mesma coisa, o professor diz,
é melhor ver a parte de programação para web do que programar para desktop. E aí os colegas, alguns falam, eu já trabalho em tal lugar, e aí começam a nos dar o quê? Outras escolhas, outras possibilidades, tá? E com isso, né, de novo, volto, as escolhas nem sempre são fáceis, e elas não são fáceis, e quanto mais difícil é a sua escolha, o teu futuro ele vai ser um pouco mais, vamos dizer assim, refinado, tá? E, para um pouquinho. E aqui o final de tudo, eu criei essas duas figuras, o mundo andando em movimentos, e aonde estão todos conectados, tudo depende de tudo e de todos, né? Então, hoje a gente não vive na sociedade isolado, né? E a gente tem que prestar contas para essa sociedade. Eu digo prestar contas para a sociedade em questões de poder afetar as pessoas para que tenham um mundo melhor, uma esperança de um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos bisnetos, tataranetos, que ainda nem conheço, mas a gente está querendo preparar para eles e que no futuro, se um dia a gente tiver que sair desse planeta, estejamos preparados para alçar outros universos. Por hoje é só, agradeço a todos, desculpa se eu falei demais, pessoal, eu tenho um pouco um pouco disso, certo, pessoal? Ok, muito obrigado, professor Leandro. Acho que não foi demais não a tua fala, né? Foi muito oportuna, diria assim, uma fala muito salesiana, né? Falando aí de escolhas, de futuro, mas também trazendo a importância das pessoas que nos trouxeram até aqui, né? Exatamente. Estamos aqui graças à escolha de várias outras pessoas, né, Gilson? Sim. Eu tenho aqui, gostaria de iniciar com uma pergunta aqui, tem a ver, a partir da fala da professora Daniela, mas eu penso que vocês dois também poderiam responder, né? A professora Daniela falou um pouquinho sobre a dimensão, assim, de novas maneiras de pensar, né? Propôs para a gente, assim, um pensamento a partir, valorizando essa dimensão da sustentabilidade, né? E juntando com a questão de que tu falas a partir dessa parte, assim, empresarial, né? Como que vocês acham, então, né? O professor Leanderson também, como que vocês acham que as empresas, assim, essas empresas que atualmente valorizam mais essa questão da sustentabilidade, como que elas enxergam as juventudes de hoje em dia, assim, de que forma será, que qualidades que a juventude tem que seriam também que agregariam um valor, né, para essas empresas, uma empresa que vai contratar uma pessoa jovem, por exemplo, o que observa nela relacionada a essa dimensão da sustentabilidade que chama, né, seria um fator positivo, digamos assim? Posso responder? Por favor. Eu acredito que essa juventude que está aí agora, ela já veio carregada, né, dessas questões ambientais, muito mais que a minha. Então, já vou me entregar aqui, mas a gente passou por uma transformação, né? A gente tem eventos de educação ambiental, de preocupação com a questão ambiental após as duas grandes guerras mundiais, e isso é muito recente, né? Isso aí não faz nem 50 anos ainda, vamos dizer assim, arredondando. Então, nós, da minha geração, já chegamos no mundo com um pensamento que ainda não era totalmente voltado para as questões ambientais. A gente atravessou esse portal. Já as gerações de agora, elas já nascem com essa consciência, né? Tá mais fácil deles compreenderem e entenderem que essas questões elas têm que ser pautadas e colocadas sempre também junto com as demais importantes, né, em primeira mão, no nosso dia a dia, principalmente porque quando a gente fala de ambiente, a gente não está falando só do meio natural, né, nós estamos falando do nosso ambiente de trabalho, nós estamos falando do nosso ambiente onde a gente mora, né, do nosso ambiente que a gente circula todos os dias. Então,
acredito que essa geração que está aí já tem uma criatividade para deixar a mente aberta e pensar essas questões numa visão mais holística, nos incluindo e não nos massacrando, porque a gente tem essa mania de nos massacrar, né? O ser humano, ele veio aqui para depredar, para estragar e para... Só que existe um outro tipo de pensamento, e ele está bem difundido. Então, o que eu diria para essa nova geração é: sigam sim os valores de vocês, né? Sigam esses valores que já veio inerente a esse momento aí, onde vocês vieram para o mundo. Então, continuem brigando dessa forma por essas questões. Eu acho bem interessante. Obrigado, prof. Leanderson, tu gostaria também de comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Sim. O mercado de trabalho, o jovem de hoje, as empresas, na verdade, estão se adaptando aos jovens, né? Porque as nossas empresas ainda estão presas, sei lá, 40, 50 anos no seu método, né, de trabalho, no seu desenvolvimento interno de carreiras. E com isso, agora, com a geração mais nova, elas estão se adaptando a esse novo, né, a esse novo pensar dessa juventude. Precisa ainda de muita adaptação de ambas as partes, porque as duas partes têm que ceder, né, porque a gente tem algumas coisas ainda que não estão bem alinhadas no âmbito de trabalho entre a geração nova e a geração antiga, entre aspas, né, que é a geração, e isso, às vezes, ocorre conflitos, né, dentro de uma empresa desses processos, mas as empresas estão se adaptando e a juventude está se adaptando a esse esse mercado que tanto ansia pela mão de obra deles, e precisamos, né, da mão de obra jovem para oxigenar esse grande sistema, né? É isso. Ok. Interessante, assim, a gente fazer essa aproximação também com a área da tecnologia, né, da informática, que o professor Leanderson também atua, né? Tem uma pergunta aqui também específica, assim, né? Que eu vou direcionar também para os dois, né? Quais seriam as principais influências sobre as escolhas dos jovens quanto ao mundo de trabalho em nossos tempos? Por que será, por exemplo, que a profissão docente continua sendo pouco escolhida por jovens que concluem o ensino médio, né? Pergunta interessante aqui também, né? Vocês dois também são professores, né? Vocês poderiam falar sobre isso? Quer falar, Leandros? Pode falar, depois você pega. Tá. Depois aí. Tá bom. Então, pois é isso aí, eu também acho bem interessante. Tem poucos jovens hoje em dia querendo seguir, né, a nossa carreira e a nossa profissão. Não desistam, né? É isso que eu falo, porque a profissão de professor, ela é tão má falada, né, por aí, e é tão bonita ao mesmo tempo, tão enriquecedora, que nos dá uma devoluta muito rica, assim. Então, não desistam, mas com certeza, talvez seja uma das profissões que mais necessita de vocação, né, de estar gostando do que faz, de buscar sempre o melhor e não ter medo de aprender, que a gente aprende todos os dias, né? Concordo com a professora Daniela, mas o importante de ser professor, né, na hora da escolha, que a professora falou, é tu querer, né, ser professor. Então, tu gostar de ser professor, tu saber que tu tem influência na vida dessas pessoas, né? Eu acho que isso, eu poderia muito bem trabalhar freelancer e eu ganhar muito mais como professor, mas isso me traz tanta satisfação de estar podendo
poder compartilhar um pouco da minha vivência, né, que eu até um pouquinho agora, porque o que eu já fui? Já trabalhei já de entregador de pizza-pé, já fui padeiro, já colei selo nos Correios, já fui instrutor de autoescola, olha, as profissões são das mais variadas, mas eu sempre tinha dentro de mim que eu gostaria de ensinar. E eu acho que isso, os jovens, muitos deles têm isso dentro, que às vezes vem lá de criança, né? Que nem minha filha, tem um quadro ali no fundo, a minha filha já começa, ô pai, deixa eu te ensinar aqui. E eu disse, não, filha, vai lá, fala com o pai. Mas, e da minha família não existe ninguém professor, né? Então, isso é de pai para filho? Não, pessoal, isso vem dentro, né? E isso pode também ser treinado, né? Não é assim, eu quero ser professor. Sim, tu pode ser professor e tem que treinar, como tudo na vida. É como andar de bicicleta. Não adianta tu querer ser professor sem se preparar, né, e sem treinar para esse momento. Mas digo sim, pessoal, ser professor eu não sei nem te explicar, é uma coisa tão boa que às vezes eu termino a aula, converso com a minha esposa quando eu vou dormir, aconteceu isso, que para mim foi importante. E aquele dia eu ganhei o dia como alguns momentos difíceis da minha vida, como minha separação, daí eu ia dar aula e eu ficava, nossa, eu chegava em casa renovado. Então, isso é o que o professor tem e que talvez as pessoas não entendam, que às vezes não é pelo dinheiro, e sim que, às vezes, né, como o ensino público, alguns pagam bem pouco o professor, né, mas não é pelo dinheiro, às vezes, é muito mais pelo prazer de saber que tu vai mudar a vida de uma pessoa, certo? Eu acho que é isso. Ok. Realmente, a gente está... Quando a gente fala de cenários possíveis, né? O tema da conversa de hoje aqui são cenários possíveis, né? A gente tem que lembrar que a profissão de professor, de professora também é um cenário possível, né? E extremamente necessário também, né? Acho que essa fala de vocês, assim, motivando nesse sentido, nesse aspecto, também é importante, né? Poderia hoje ser mais valorizada ainda essa profissão, né? Mas acho que é válido, né? Para quem está acompanhando também, fazer essa leitura, né? Uma última, para concluir aqui esse nosso momento também de conversa, né? A gente está avançando alguns minutinhos só ainda do nosso horário, mas acho que é pertinente, né? O professor Leanderson trouxe, né, na tua fala, Leanderson, falou um pouco sobre a questão da importância da nossa atitude, né? Como a nossa atitude diante da nossa vida faz diferença também nas escolhas e, de certa forma, né, uma atitude positiva diante de algumas situações também nos traz, né, condições diferentes de encarar algumas situações, né? Então, a minha pergunta também é para vocês dois, né, para a professora Daniela também. Se vocês pudessem, né, ou tivessem, assim, que elencar uma atitude, assim, ou uma característica para um profissional, aqui agora falando não só de juventude, né, mas para qualquer profissional, assim, que será, né, ou que já é, ou que será ainda mais valorizada em termos assim de atitude, né, uma característica profissional que vai colaborar, que faz a diferença no cenário profissional, assim, né? Qual que seria essa atitude? Perseverança. Para mim é a melhor atitude que tem. Persistir, batalhar para atingir os seus objetivos. Então, não deixar que o ambiente externo afete as tuas decisões, né? Afetar as tuas decisões. Então, perseverar sobre os desafios, passar sobre eles para que esse profissional ele vai ser reconhecido a longo, médio, curto prazo, e no ambiente de trabalho, em qualquer outro ambiente, nós estamos sendo observados, tá? Toda hora, todo mundo está nos enxergando, nos analisando, então tentem sempre manter, vamos dizer assim, não os bons modos, mas os bons costumes, né? Para que todas as pessoas possam te ver assim como uma pessoa batalhadora, que não desiste, e que tudo isso vai te trazer bons frutos.
Exatamente, eu incluiria também a participação, né? Então, a capacidade de tu colaborar sem ser requisitado, né? Então, te oferecer, estar disposto a colaborar, né? A acrescentar algo no teu ambiente de trabalho. Isso aí é muito importante, ser autônomo, né? Conseguir desenvolver ideias junto com teus colegas, com todos os colaboradores, isso é extremamente importante. Ok, infelizmente a gente parece que é um longo tempo, né, 1 hora assim de conversa, mas a gente quando começa a falar percebe que também às vezes o tempo é curto, né, mas eu gostaria, então, de agradecer imensamente, né, ao professor Leanderson, a professora Daniela, pela disponibilidade de estar aqui conosco, né? Acho que foi, assim, a fala dos dois foi muito oportuna, né? E vem, assim, contribuir muito, né, com aquilo que é a proposta do Observatório Salesiano de Juventudes, que recém-criado, né, recém-organizado, mas a intenção é que seja assim um espaço realmente de aproximação com as juventudes, né? Então eu acho que a fala de vocês dois contribui muito, né, nesse sentido, né? A professora Daniela também, né, com essa experiência, né, de quem também tem muito de sala de aula, né, na rede pública também. O professor Leanderson também falando um pouquinho, né, um pouquinho da sua própria história, né, também, né, professor Leanderson. Então eu acho que foi muito oportuno. E a gente também, enquanto faculdade, fez essa opção, né, de valorizar também os profissionais da casa, né? A gente tem muita gente, né, extremamente qualificada, assim como vocês também, que tivemos que, alguns, né, são 3 dias, a gente também não pode trazer todos os professores aqui, mas tenho certeza que outros momentos, outros poderão também contribuir. E se vocês puderem retornar também num outro momento, num outro espaço, com outros assuntos, será muita alegria para nós também. Então, muito obrigado, professor Leanderson, professora Daniela. Antes de encerrar aqui também, gostaria apenas de fazer alguns lembretes, né? Em primeiro lugar, lembrando, então, do tema nosso de amanhã, né? Que será Juventudes e Esperança, com o padre Ademir Ricardo, né, que é o diretor institucional também da Faculdade Dom Bosco. E lembro também, eu acho que já está aí na tela, né? Se não está, vai aparecer daqui a pouquinho, né? O link de avaliação também para esse momento, né? É bastante importante que, né, quem esteja participando aí faça a realização a avaliação desse momento conosco. E pode ser através do QR Code, então, ou do link que vai ficar também disponível no chat, né? Então, só acessar, é bem rapidinho, né? Através dessa avaliação também, as pessoas que tiverem interesse, né, de receber o seu certificado de participação ou validação de horas também, é ali que fazem esse registro para nós podermos encaminhar. E, enfim, agradecemos a todas as pessoas que acompanharam, né, esse momento. E se gostaram, né, podem também convidar outras pessoas para o momento de amanhã e até na quinta-feira também. Muito obrigado a todos, um bom descanso e uma boa noite.